O sol predomina nesta quinta-feira e agora pela tarde as máximas ficam entre 35 e 38 graus aqui na região. Mas o tempo deve mudar amanhã. Acompanhe os detalhes nos mapas. Nesta sexta-feira, uma frente fria espalha nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. Chove o dia todo no centro-oeste e no sul do estado. Nas demais áreas, a instabilidade começa pela manhã e à tarde deve chover em outras regiões. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica nublado e a chuva pode aparecer a qualquer hora. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. Em Canoas, os termômetros marcam entre 20 e 30 graus. Em Sapucaia do Sul, a mínima é de 22 e a máxima de 30. Em Gramado, as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. E em Imbé, mínima de 22 e a máxima atinge os 30 graus. No início do mês de novembro, um estudo feito pela equipe técnica do SEMAI apontou que em menos de 10 dias o nível do Rio dos Sinos baixou 60 centímetros. Para poupar a capacidade do rio, o município de São Leopoldo tomou algumas medidas, como um rodízio de abastecimento entre os bairros. E é para conversar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos Anderson Etter, diretor-geral do SEMAI, e também Maurício Praz, diretor executivo do consórcio Pró-Sinos. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Tudo bem? Obrigado. Anderson, a gente acabou de ver agora na previsão do tempo que tem previsão de chuva chegando por aí. Isso pode alterar a situação ou vai permanecer na mesma situação que está? Infelizmente, a quantidade de chuva prevista não altera e mantém o nosso rio em condições estáveis para a captação de água. E essa medição que foi feita no início do mês, o que foi constatado? Pois bem, o rio ele tem como sua característica uma instabilidade, sobretudo no nosso ponto de captação, junto à estação de água bruta, onde se verifica uma tendência de queda significativa em um curto espaço de tempo. Ou seja, hoje nós estamos ali com 1,20 m no nosso ponto de captação. Mas não foi apenas esse o motivo que foi decisivo para que nós adotássemos, então, o rodízio no abastecimento. Também foi levado em conta o forte calor e, consequentemente, a elevação do consumo desses dias passados. Assim como também a obra que está sendo realizada da nova estação de água bruta junto à atual instalação. E em virtude do intenso tráfego de veículos pesados que estão próximos às nossas redes, às nossas adutoras de abastecimento, aos nossos crivos de captação, então a autarquia, assim como a empresa responsável que está executando a obra, optou por iniciarmos o rodízio de abastecimento antecipado no ano de 2012. Até porque, Maurício, no ano passado a gente lembra que o abastecimento começou em dezembro aqui na região, então agora foi antecipado para novembro por esse... O racionamento, perdão, foi antecipado então por esse motivo, então? Não, na verdade são vários os motivos, né? Nós falávamos antes até, né, Anderson, são 3 os principais motivos. O primeiro deles é a questão climática mesmo, a questão da estiagem, onde não há chuva, realmente a situação se complica um pouco mais. A outra questão é a questão realmente de característica natural do Rio dos Sinos, como o Anderson colocou. Ele, assim como em épocas de cheia ele sobe muito rapidamente, ele também baixa muito rapidamente. E outra questão que nós temos que avaliar durante essa época é que nós estamos em plena safra do arroz e nós temos nesse período, então, uma captação intensiva de água, né, principalmente na parte superior da bacia, pelos arrozeiros. Então, esse debate sempre vem à tona durante essa época e nós temos que realmente falar sobre isso, falar sobre o que nós podemos fazer aí para frente. Nós estamos defendendo sempre a questão da constituição de uma agência de bacia para cuidar dessas questões, para tratar sobre a questão do uso racional da água, da cobrança pelo uso da água, porque atualmente o que nós vemos é que muitas vezes as companhias elas estão sempre com um controle muito grande sobre aquele volume de água que podem captar, mas nós não vemos, infelizmente, o mesmo controle sobre essa outra categoria. Não que nós queiramos demonizar, né, os agricultores, não, de qualquer forma, mas nós sabemos que a prioridade de água é para o abastecimento humano, e quando nós nos deparamos com uma situação como essa, de racionamento, ainda um mês antes do que o ano passado, realmente é uma situação bem crítica, bem complicada. O nível considerado normal do Rio dos Sinos é de 2,5 metros. 2,5 metros.
A situação atual como comentaste antes... A situação atual é de 1,20 m. 1,20 m, ou seja, bem abaixo. Isso já provoca uma necessidade de manutenção diária dos nossos crivos de captação, onde mergulhadores, em 2 ocasiões do dia, realizam o trabalho de limpeza dos nossos crivos, até mesmo pelo acúmulo de resíduos que se constata já muito em função desse nível de 1,20 m. Com nível mais baixo, perdão, com nível mais baixo, há o risco de, como a gente viu lá em 2006, se não me engano, aquela mortandade toda de peixe, com risco com nível mais baixo, sempre há esse risco maior, é isso? Com certeza, são alguns fatores aí. Nós temos um monitoramento diário do Rio dos Sinos. O ProSinos mantém há pouco mais de um ano um monitoramento diário do Rio dos Sinos. E temos feito também a cada 2 vezes por mês, então a cada 15 dias, um trecho maior, onde monitoramos 14 pontos, de Canoas de Campo Bom até Canoas, onde é a foz do rio. E realmente o que pode se fazer, na verdade, é que nós tenhamos uma presença maior no rio, nós estejamos fazendo esse controle, essa fiscalização junto com as prefeituras, porque qualquer despejo, na situação limite que nós vivemos, qualquer despejo de uma indústria, de uma empresa, despejo de origem química associado à carga poluidora que já está no rio, ele pode sim causar uma mortandade a qualquer momento. A gente pode considerar o Rio dos Sinos um rio vulnerável realmente? Com certeza, ele está entre os 3 ou 4 rios mais vulneráveis do Brasil, né, pela Agência Nacional de Águas. E, na verdade, tudo que os municípios têm feito, hoje nós temos obras de tratamento de esgoto ou em realização ou já realizadas em praticamente todos os municípios que margeiam o Rio dos Sinos. Mas muitas vezes nós sabemos que as obras de saneamento, infelizmente, elas demandam um certo tempo, né? Não são obras que da noite para o dia nós vamos ver o resultado, né? Então muito se fala, nós tivemos há 1 semana e meia atrás nosso seminário de saneamento, onde nós abordamos essa questão com as companhias de saneamento, onde as companhias foram e mostraram todos os investimentos que têm sido feitos. E tem realmente sido investido muito recurso no tratamento de esgoto, principalmente. Milhões de reais têm sido investidos, principalmente com recursos oriundos do governo federal, que passou então, a partir de 2005, investir pesadamente, 2006, 2007, investir pesadamente em saneamento, mas isso não se vê da noite para o dia, esse resultado. Então, o que cabe a nós? Nós temos que mostrar, ter presença mais efetiva no rio, trabalhar em conjunto, ações conjuntas com as prefeituras, trabalhar em ações integradas, não trabalhar de forma individualizada, né? O SEMAI, por exemplo, sempre foi o principal parceiro do consórcio ProSinos, desde a constituição do consórcio em 2007. Né? O SEMAI ajuda a manter a estrutura, o SEMAI, através do seu monitoramento, das análises diárias que também que são realizadas, são divulgadas através do consórcio ProSinos, ou seja, tudo isso são fatores que ajudam a inibir, eventualmente, situações de risco para novas mortandades. E, Anderson, como é que está funcionando o rodízio, então, de abastecimento entre os bairros? A cidade ela foi dividida em 5 grandes zonas de abastecimento, assim como definida no ano de 2011. Com a diferença de que no ano de 2011, essa suspensão do abastecimento, ela tinha um período de 8 horas diárias. Pois bem, nesse ano de 2012, nós optamos para que fosse adotado durante um período de 6 horas, tendo início sempre às 9 horas da manhã, encerrando às 15 horas da tarde. Justamente até para atender aquela demanda dos trabalhadores que estão nas primeiras horas da manhã se deslocando aos seus locais de trabalho e que necessitam de abastecimento para essas primeiras horas do dia. Bom, daqui a pouco eu vou querer saber, então, como é que a população recebe geralmente esse tipo de questão. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente continua falando sobre a situação do Rio dos Sinos e o abastecimento em São Leopoldo. É um instante só, a gente já volta.